Amigas, amigos, olá! Não poderíamos começar a nossa temporada 2025 de atualidades e aprofundamentos sem falar de movimentos migratórios para os Estados Unidos, migração de latino-americanos para os Estados Unidos, no agora governo Donald Trump. Foi o assunto que tomou o noticiário nos últimos dias. Mas o noticiário, tanto de direita quanto de esquerda, tem feito muito mais espalhafato do que análises mais adequadas acerca deste movimento migratório e da reação do novo governo dos Estados Unidos. Vamos então tentar colocar a bola no chão. É o nosso primeiro esforço neste vídeo de hoje, averiguar os dados acerca da migração para os Estados Unidos, das deportações americanas de latino-americanos, de outros povos do território dos Estados Unidos, em vários governos, não apenas no governo Donald Trump, no primeiro governo Donald Trump. E assim nós vamos averiguar que há, neste momento, uma mudança muito menos quantitativa e muito mais qualitativa neste processo de deportação que o Donald Trump está estabelecendo. Na sequência, vamos averiguar dois aspectos históricos que eu acredito sejam relevantes para nós entendermos esse cenário atual. E vamos fechar com uma análise do sentido político e econômico desse fechamento, né, desse ímpeto de deportação pelo governo dos Estados Unidos. Bem, eu coloquei aqui para vocês, olha só, um pouco de história, presidentes americanos e deportação. Nós temos no governo Barack Obama, de 2009 a 2017, o Obama, democrata, defensor de direitos humanos, supostamente, deportando 3 milhões de pessoas. Nos seus 8 anos de governo, 3 milhões de pessoas. O seu recorde anual foi em 2013, 432 mil deportados. Será que o Donald Trump, no seu primeiro governo, vai superar essas marcas de Barack Obama, democrata? Não, não vai. Olha só, nós temos entre 2017 e 2021, 1,2 milhões de pessoas deportadas. E o recorde anual foi de 226 mil, abaixo do recorde, bem abaixo do recorde do Obama. Entrou o Joe Biden. O Joe Biden tinha um discurso contrário ao discurso do Trump, do ponto de vista mais humanitário e etc, no que diz respeito à migração. No primeiro ano de governo Biden, as deportações chegaram a 80 mil, valores bem menores do que nesses outros governos. Entretanto, a pressão política da extrema-direita contra o fluxo migratório acabou fazendo com que o governo Biden aumentasse as deportações, chegando a um valor de 330 mil em 2024. Deportações totais de 700 mil. E quanto que o governo Trump vai fazer agora? Ele vai ter que suar muito a camisa para superar essa marca do Obama, fazer, quem sabe, 1,5 milhão de deportados, bem abaixo dos 11 milhões de imigrantes indocumentados que estão no território dos Estados Unidos até este momento, tá legal? Bom, visto isso, nós já temos que no primeiro governo Trump não há um quantitativo tão distinto dos outros governos, mas há uma mudança qualitativa no que diz respeito à relação do governo americano com os imigrantes. Isso está dado, por exemplo, a partir desta reportagem da Agência Brasil, né, desse depoimento do professor Roberto Moll, da Universidade Federal Fluminense. Disse o professor Moll: entretanto, o governo Trump instaurou uma política de tolerância zero que não estabeleceu nenhum critério baseado na criminalidade, inclusive separou famílias de imigrantes sem documentação de permanência e aprisionou crianças. Ele está se reportando ao primeiro governo Donald Trump, que está destacado no nosso vídeo. A sua política de tolerância zero diz respeito a: é indocumentado, foi encontrado ali perto da fronteira, já era, está preso. Só que famílias inteiras entram nos Estados Unidos. E ele diria, não importa, está todo mundo preso. O problema é que não dá para levar para a mesma infraestrutura física o papai e a mamãe presos e a criancinha ou adolescente que estão presos também, tá? Então houve a separação dessas famílias em infraestruturas prisionais distintas. Essas famílias separadas, algumas não foram reencontradas, não se reencontraram até hoje, tá? Então esse problema varreu todo o governo Donald Trump, todo o governo Biden, e alguns ficaram sem solução até hoje. O professor Moll ainda traz outros aspectos. Vejamos, o governo tentou acabar com o DACA, mas foi derrotado na Suprema Corte. Mas o que é o DACA? A própria reportagem da Agência Brasil nos traz, olha só, DACA, ação diferida
para a chegada na infância, em 2012, do Barack Obama, um programa que permitiu que jovens imigrantes que entraram nos Estados Unidos sem documento de permanência obtivessem permissões de trabalho e proteção temporária contra deportação. Ele tentou acabar com esse programa que beneficiava jovens que entrassem sem documentação nos Estados Unidos, mas não conseguiu, barrado que foi pela Suprema Corte. Lembrando que hoje nós temos uma Suprema Corte americana mais conservadora, mais reacionária, mais alinhada com o presidente Trump do que ele teve no seu primeiro mandato. Vamos voltar ao professor Moll. Ele ainda nos diria, durante a pandemia de Covid-19, o presidente Donald Trump recorreu aos códigos de saúde pública, conhecidos como Título 42, para deportar rapidamente imigrantes na fronteira, sem permitir que solicitassem asilo, alegando asilo. Né, alegando que a medida era necessária para conter a disseminação do SARS-CoV-2, do vírus da Covid-19. O que é o título 42? Remonta a uma lei de 1944, conhecida como Lei de Serviço à Saúde Pública, que concedia a autoridades de saúde americanas poderes emergenciais para prevenir a propagação de doenças, disse a BBC. Então ele usou desse dispositivo de saúde pública para aumentar a pressão contra também esses imigrantes. Notem, portanto, que há uma série de dispositivos legais institucionais que passam a ser utilizados mais fortemente, o que não estava dado no governo anterior, no governo Obama. Entretanto, os quantitativos acabaram não sendo tão distintos de governo Obama, né? De novo, a hipótese de que nós temos uma mudança qualitativa e não uma mudança quantitativa na pressão contra os imigrantes indocumentados. Ainda avançando com um pouquinho de história, e nós podemos pensar nessa transferência do governo Trump 1 para agora o governo Trump 2. Sabemos que ele tem um discurso mais agressivo do que, por incrível que pareça, no seu primeiro governo, né? Sabemos que ele está muito melhor preparado, né? No seu primeiro governo ele era, vamos dizer assim, calouro de presidência, calouro de política institucional. Agora ele já tem a experiência de 4 anos de presidência e montou uma equipe muito mais sólida. E no que isso se desdobra? Vejamos o que diz a professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni. Ela diz: Trump é profundamente midiático, ele vai governar os Estados Unidos como se fosse um reality show. Então a ideia, de novo, de pressão, e nesse caso através da mídia, da imprensa, criando uma atmosfera de medo no território americano, na sociedade americana, e especialmente em relação aos imigrantes indocumentados. Mas ainda, segundo o coordenador do Laboratório de Análise de Política Mundial, Rubens Duarte, Donald Trump passa a fazer uma caça às bruxas, ecoando novamente a fala da professora da Fundação Getúlio Vargas, né? E finalmente diz a reportagem novamente da Agência Brasil: o Trump repete incessantemente alguns absurdos, como associar os imigrantes a crimes, à insanidade. Ele fala isso livremente, os imigrantes são criminosos, etc, etc. Recentemente isso aconteceu com um brasileiro, né? Eu ouvi nos noticiários que ele divulgou que um brasileiro criminoso foi preso e deportado dos Estados Unidos, né? E ele era um criminoso homicida condenado aqui no Brasil, tá certo? Ele era homicida condenado? Sim, era, um acidente de trânsito, tá? Homicídio culposo, tá certo? Ele só esqueceu de dizer isto. Era homicídio culposo, não era doloso, tá certo? Então ele não era um criminoso propriamente, tá certo? Vamos continuar. A gente não pode esquecer que ele, mais de uma vez, disse que os países do Sul, principalmente os sul-americanos, estavam enviando presidiários e pessoas que estavam em manicômios para os Estados Unidos. Chegou a dizer que os níveis de violência de alguns países latino-americanos caíram porque teriam enviado os criminosos daqueles países para os Estados Unidos. Então, uma pressão política, midiática muito forte, que acaba insuflando as bases políticas de extrema-direita de Donald Trump e, portanto, reforça o seu poder político através da pressão contra os imigrantes. O mesmo Donald Trump disse recentemente: vamos fechar a fronteira porque
Neste momento estamos enfrentando uma, veja, invasão, temos milhões e milhões de pessoas entrando no nosso país e será necessário realizar deportações em um nível que não vemos há muito tempo, desde Dwight Eisenhower. Opa, o que será que o Eisenhower fez e que talvez o Trump, lembrando, o republicano Eisenhower fez e o republicano Trump quer fazer igual ou melhor? A gente precisa se lembrar agora das operações Wetback e Braceiro. Na verdade, a operação Braceiro é anterior e posterior ao governo Eisenhower, mas a operação Wetback é do próprio governo Eisenhower. E o que foi esta operação? Segundo a BBC, nós encontramos em 1954, a partir do meio do ano de 1954, uma operação Wetback que resultou na expulsão de quase 1,3 milhão de migrantes indocumentados, principalmente mexicanos, marcando-se como a maior deportação da história dos Estados Unidos. É isso que Donald Trump diz fará melhor agora. E por que essa operação se chama wetback, costas molhadas? É um termo pejorativo. Então veja que pega bem para o governo Donald Trump. A ideia de que os migrantes mexicanos atravessavam o Rio Grande para chegar aos Estados Unidos, né? Costas molhadas, né? Migrantes molhados, né, por causa dessa forma de entrada no território americano. Nós temos aqui algumas imagens da operação, não é? Foram utilizados recursos militares, estratégias militares para identificar e deportar os migrantes mexicanos. Vejam, nós temos aqui a outra imagem que mostra soldados americanos, patrulha de fronteira, armados, apontando as armas para migrantes mexicanos indocumentados. Então houve uma pressão muito grande que resultou nessa deportação de 1,3 milhão de pessoas, né, 1.300.000 pessoas no intervalo de poucos meses desde o território dos Estados Unidos. Mas a gente precisa colocar essa operação dentro de um contexto mais amplo, o contexto da Operação Braceiro. Desde a década de 1940, e ela só foi encerrada na década de 1960. Quando ela foi criada, ela buscava suprir uma carência no território dos Estados Unidos, a carência de oferta de força de trabalho, principalmente para empregos agrícolas e no setor de serviço, empregos de baixa qualificação, que poderiam ser feitos por migração mexicana. E daí a ideia da Operação Braceiro. Né? Então parece que é o contrário, na verdade, né? A ideia de trazer esses mexicanos para trabalhos de baixa qualificação nos Estados Unidos. Porém, essa migração era temporária. Os migrantes braceiros eram autorizados a entrar nos Estados Unidos, mas eles não tinham visto permanente no território americano, era um visto de trabalho temporário. Segundo, apenas os homens entravam. Era uma espécie de forma de garantia. Então a sua esposa ficou lá no México. A sua esposa não tem autorização para entrar nos Estados Unidos. Só você, homem, é que tem. Então você tem que trabalhar aqui e voltar para sua casa, para sua esposa, no território mexicano. Né? E como a gente concilia, então, a Braceiro, que estava em vigência quando o Eisenhower lança a Wetback? Né? A gente concilia isso porque muitos empregadores nos Estados Unidos estavam buscando, através dos migrantes indocumentados, contornar a Braceiro. Ter nos migrantes indocumentados um custo de força de trabalho menor do que eles tinham que pagar com alguns direitos na Operação Braceiro. Daí a obtenção muito maior desses imigrantes mexicanos, que gerou uma dupla pressão no território americano. Primeiro, dos sindicatos. Os sindicatos de trabalhadores rurais, os trabalhadores rurais americanos que não conseguiam mais um emprego, tendo em vista a empregabilidade dos mexicanos muito mais baratos. E segundo, a pressão como a atual da extrema-direita, ou melhor, hoje da extrema-direita, à época de nacionalistas americanos, xenófobos, racistas, contrários a este fluxo migratório. O Eisenhower respondeu a essa dupla demanda sem prejudicar o fluxo migratório para os Estados Unidos. E como isto? Relaxou as exigências trabalhistas da empregabilidade na Braceiro e lançou a Operação Wetback.
Portanto, o empregador precisaria ter um custo relativamente, ele teria um custo relativamente mais baixo, absorvendo esses imigrantes através da Bracero. A elite econômica do Texas, por exemplo, que utiliza essa força de trabalho barata, continuou contemplada. E você tem a propaganda, né, a propaganda midiática do Eisenhower fazendo este processo de deportação, que atende simbolicamente, não efetivamente, o fluxo migratório continua existindo, mas atende simbolicamente aos sindicatos e principalmente aos nacionalistas xenófobos. Vejam, portanto, que falar que a Wetback foi uma grande deportação, etc., etc., é uma coisa simplista. É um processo muito mais complexo, principalmente quando a gente coloca o Wetback dentro da Operação Bracero, que já estava em vigência e continuou em vigência. Foi uma solução política e não uma solução para expulsão de imigrantes do território americano. Um outro aspecto interessante é nós nos reportarmos também aos poderes que a presidência dos Estados Unidos tem para efetivar esses processos de deportação. Quem ajuda a esclarecer isto é a professora Kelly Little Hernandes, que deu uma entrevista, que foi entrevistada no El País, no jornal El País, no finalzinho do ano passado. O que disse a professora Little Hernandes? O regime de imigração nos Estados Unidos não opera sob as mesmas regras de outras formas de governo, mas sim com poder plenário do Executivo em especial dos Estados Unidos. Uma série de decisões da Suprema Corte no final do século XIX para excluir imigrantes chineses do país determinou que tais migrantes constituíam um risco à segurança nacional de um país branco e, por ser uma ameaça à segurança, autoridades federais receberam privilégios especiais no processo de prisão e deportação desses migrantes indocumentados e de outros migrantes também, por exemplo, a título 42, que a gente viu há pouco. Agora, a que especificamente a professora Little Hernandes está se reportando? Ora, ela está se reportando talvez principalmente ao caso do migrante chinês documentado nos Estados Unidos, né, Chai Changping, que acabou sendo deportado. Vamos analisar a história desse imigrante Chai Changping. Para nós entendermos a sua história, a sua triste história, nós precisamos voltar ao Tratado de Burlingame, de 1868. Os Estados Unidos queriam ter vantagens no leste da Ásia, junto ao Império Chinês, área na época extremamente disputada entre potências da Europa, França, Reino Unido em especial, outras potências como a Rússia, né, o Império Czarista, e os Estados Unidos queriam vantagens nessa região, estabelecendo o Tratado de Burlingame. E através desse tratado, entre outras coisas, o governo americano abriu o território dos Estados Unidos, a sociedade americana, para imigração de chineses, é claro. Houve um fluxo migratório cada vez maior de chineses para o território americano, o que foi muito, muito importante para os Estados Unidos. Por exemplo, a primeira ferrovia transcontinental dos Estados Unidos foi construída em grande parte com força de trabalho desses chineses migrantes. Porém, em uma sociedade historicamente racista, esse fluxo migratório passou a ser mal visto na sociedade americana. Foi feita, então, uma revisão da Burlingame em 1880. A Convenção Angel fez uma revisão do fluxo migratório, mas a Convenção Angel tinha termos vagos, tinha termos imprecisos, que é um problema de altíssima gravidade nas relações internacionais, nos tratados internacionais. A diplomacia que faz o tratado precisa ter uma atenção fantástica à semântica, à política, à ideologia inerente às palavras. Quando a gente falou agora no final do ano passado sobre a tradução do acordo Mercosul-União Europeia para todos os idiomas, parece uma burocracia, mas não é. Diz respeito justamente a esta adequação da palavra para que ela cumpra a função do legislador, muito especificamente não é o que foi feito na Convenção Angel, mas se deu margem para uma revisão da autorização plena de imigração de chineses para os Estados Unidos do Burlingame, tudo bem? Logo após a Convenção Angel, nós temos a Lei de Expulsão Chinesa de 1882, que fazia, entre outras coisas, a proibição da migração de chineses por 10 anos, né, salvo exceções previstas em lei. Por exemplo, professores
por exemplo, força de trabalho altamente qualificada, tá certo? E isto mesmo com a lei de exclusão chinesa podia continuar entrando nos Estados Unidos, mas fluxo migratório em geral não, precisaria, portanto, de uma autorização a partir de uma seletividade dos Estados Unidos. É nesse contexto que a gente insere o nosso personagem deste momento, que é o Chai Changping, trabalhador chinês regularizado nos Estados Unidos há 13 anos. Em 1887, ele resolveu fazer uma visita à sua terra natal. Tá? Então, ele era trabalhador regularizado, ele não era migrante indocumentado, ele era um trabalhador regular nos Estados Unidos. Já há 13 anos, falou, vou fazer uma viagenzinha, ver a minha terra, China, ver meus familiares lá na China. Deu azar. Porque enquanto ele estava fora visitando a China, em 1888 foi aprovada a Lei Scott, de proibição de retorno de chineses. Chinês nos Estados Unidos saiu do território americano, ele não pode mais voltar para o território americano. Dane-se que ele era documentado ou indocumentado. Dane-se que ele tinha autorização do governo americano para estar no território americano quando ele saiu. Saiu, não volta mais. Isso aconteceu, a Lei Scott, enquanto o nosso personagem estava fora. Quando ele retornou para os Estados Unidos, o que aconteceu? Chai Changping retorna para os Estados Unidos em 1888, mas é detido no porto de São Francisco mediante a Lei Scott. Entretanto, havia o Tratado de Burlingame, que autorizava o fluxo migratório. E a Convenção Angel tinha termos dúbios, imprecisos. Então o nosso personagem se sentiu no direito de recorrer à justiça contra o governo americano. Há uma lei, mas há um tratado anterior a esta lei, o Tratado de Burlingame, que me autorizava a visitar a China e voltar para os Estados Unidos, migrar para os Estados Unidos. Qual foi a decisão da Suprema Corte? Altamente contestada do ponto de vista jurídico. Até hoje é uma decisão extremamente polêmica, a decisão da Suprema Corte de 1889. Validou a decisão do Poder Executivo americano e disse que tanto o Congresso Nacional americano quanto o Poder Executivo dos Estados Unidos, tanto o Legislativo quanto o Executivo, podem fazer revisões unilaterais de tratados mediante as suas necessidades, as suas demandas. Isto é altamente questionável dentro das normas jurídicas americanas e dentro do direito internacional, mas passou a ser válido a partir de 1889, especialmente para migrantes. Dá para entender agora o que a professora Lira Hernandes falou sobre poderes plenários do Executivo em relação aos fluxos migratórios? Isso foi aberto a partir dessa decisão da Suprema Corte de 1889, dando margem para que o Poder Executivo dos Estados Unidos possa lidar com esses fluxos migratórios quase que ao seu bel prazer. Vocês poderiam pensar, entretanto, o governo americano pode ser limitado, o Poder Executivo, por novas leis. Quais novas leis, se o Congresso atual é majoritariamente um Congresso republicano, um Congresso de maioria republicana? E ainda mais, a pressão popular diz respeito ao contrário disto. A gente tem aqui, olha, a sociedade americana validaria isto? É uma pesquisa medindo o apoio crescente à violência na fronteira, que foi divulgada agora no final do ano passado, em novembro de 2024. Eu peguei aqui para vocês a pergunta: visões sobre a política de imigração por ideologia política, porcentagem dos entrevistados que concordam com o quê? Primeiro, azulzinho, os Estados Unidos deveriam permitir os Estados Unidos deveriam ter permissão para usar violência para impedir a migração. Em verdinho, o estado do Texas deveria utilizar violência para impedir a migração. E em laranjinha, os indivíduos, a pessoa cidadã pode ser violenta em relação ao imigrante para impedir a migração. Dá uma olhada entre o público que se intitula extremamente conservador. 54% acham que os Estados Unidos têm que usar a violência, 52% acham que o Texas tem que usar a violência e até o cidadão, 41%. Tá? Mas isso é o público extremamente conservador, tá legal? É o eleitor do Donald Trump, né? É o cara que é favorável ao MAGA, tá certo? E aquelas coisas todas. Mas veja a média dos entrevistados. 11% acham, na média, que o cidadão tem que utilizar de violência contra a migração indocumentada, 12% o estado do Texas e 26% acham que o governo americano pode usar isto.
Então, levantei há pouco, né, o governo americano, o poder executivo, pode ser limitado pelo poder legislativo, o Congresso. Não pode ser limitado. Não pode ser limitado porque o Congresso hoje é majoritariamente republicano e há uma pressão na sociedade favoravelmente a esta agressividade frente aos migrantes. Mas aí que aparecem uns probleminhas. E se desaparecessem os migrantes do território dos Estados Unidos? O país tentou responder essa pergunta no final do ano passado. Vamos ver as respostas do país. Primeiro, o custo dessa deportação de imigrantes. Custaria quase US$ 1 bilhão se fosse levado a cabo uma taxa de 1 milhão de pessoas por ano durante uma década, de acordo com uma estimativa do apartidário Conselho Americano de Imigração. Há 11 milhões de imigrantes. Para expulsar esses 11 milhões, de indocumentados, 1 milhão por ano, tá? A gente teria US$ 1 bilhão de custo para os cofres americanos. Sabemos que o déficit do governo americano hoje é bastante significativo, a dívida pública americana, a dívida soberana é muito, muito alta. Será que haverá dinheiro para essas deportações? Então parece que não tem dinheiro para tanto. Isto pesaria economicamente. A mesma reportagem nos traz o seguinte: perda de crescimento nos Estados Unidos oscilaria em 2028 num amplo intervalo de 1,2% a 7,4% do PIB, dependendo do número de deportados em relação a um cenário base, comparando com o que seria esperado na ausência de deportações. Então veja, uma redução do crescimento econômico até 2028 se houver mais ou menos deportações. Com mais deportações, maior redução do crescimento econômico. Com menos deportações, maior redução. Comprovando isso, vejam, cenário moderado de 1,2% de redução do crescimento econômico, 1,3 milhão de deportados, o mesmo número de imigrantes ilegais expulsos por Eisenhower em 1956 ao Outback. Consumiria quase metade do crescimento, como o de 2024, 2,3%. E o cenário mais sério, 8,3 milhões, facilmente engoliria mais de 3 vezes os 2,3%, o que forçaria a economia à recessão. O emprego cairia 1,1%, de 1,1% para 6,7%, e a inflação aumentaria de 1,3% para 9,1%. Os migrantes são necessários, inclusive os indocumentados, porque esses migrantes geram consumo, pagam impostos e são força de trabalho barata. Se é força de trabalho barata, então o empregador gasta menos com a força de trabalho e sobra mais dinheiro para investimento, patrocinando o maior crescimento econômico às custas da superexploração desses migrantes. É vantajoso para a economia dos Estados Unidos essa superexploração dos imigrantes inclusive indocumentados. Quando vocês podem pensar, mas e a pressão dos americanos por emprego? Hoje o cenário é de baixo desemprego nos Estados Unidos. Então esses imigrantes são fundamentais, esses indocumentados são fundamentais para a economia dos Estados Unidos, o que gera então um questionamento. Então seriam medidas burras, seriam medidas contraditórias? Bom, a do Brexit, isso foi mesmo, né? O Brexit lá no Reino Unido acabou diminuindo a possibilidade de entrada de estrangeiros no território britânico e isso está custando a economia do Reino Unido na atualidade. Mas não é necessariamente o caso dos Estados Unidos. Vejamos, aumenta a pressão contra os imigrantes, aumenta a vulnerabilidade desse grupo já bastante marginalizado, aumenta, portanto, a possibilidade de superexploração desses migrantes. Assim, nós temos o quê? As medidas anti-imigração precisam ser as mais bombásticas. Lembra do começo do vídeo? Não é tanto uma mudança quantitativa, tá? Então, a gente não teve isso no primeiro governo Donald Trump, tá? E isso custaria enormemente aos cofres públicos em termos operacionais e à economia dos Estados Unidos. Então não deve haver uma mudança quantitativa nesse fluxo migratório, nessas deportações para dos Estados Unidos, mas uma mudança qualitativa, né, do ponto de vista institucional, do ponto de vista midiático, ser o mais bombástico possível. Não haverá eliminação total de imigrantes que continuarão em quantidade e sob maior exploração, Permanência de imigrantes alimenta o ódio nas bases políticas de Trump da extrema-direita e continuarão mobilizadas. Vejam mais uma vantagem.
Então tem toda uma série de medidas extremamente bombásticas que aumentam o ódio da extrema-direita contra esses imigrantes. Mas esses imigrantes vão ser efetivamente deportados? Não. Eles ainda estão no território americano, mantendo, portanto, o ódio a esses imigrantes, mantendo, portanto, a coesão desta base política de extrema-direita do Donald Trump, tá certo? Né? E que demanda, por sua vez, mais medidas anti-imigração. Quanto mais isso for feito, mais o Donald Trump reforça poder junto às suas bases políticas, mais o indocumentado fica vulnerável e se torna a força de trabalho ainda mais barata nos Estados Unidos, criando, portanto, um cenário de bastante belicosidade no território americano, na sociedade americana, só neste recorte do fluxo migratório. Bom, era isso nesse nosso primeiro vídeo de 2025, fluxos migratórios e a política migratória de Donald Trump nos Estados Unidos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.